Paz de Cristo, queridos. Então a palavra que eu queria dividir hoje está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo do 11 ao 16. O título é Paulo em Éfeso. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lençóis e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome de Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo: "Enconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega." E os que faziam isto eram 7 filhos do judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: "Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois?" E possesso do espírito maligno, saltou sobre eles, subjugando a todos de tal modo que prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Bom, então a palavra de Deus nos fala, da cruzada de Paulo ali, quando Paulo estava passando naquele momento por Éfeso, certo? E ali Paulo começou a operar milagres e maravilhas, a ponto de pegarem objetos pessoais de Paulo que levavam até os enfermos, colocavam sobre os enfermos eram curados. E ali os filhos de Seva, observando aquilo, falaram: vamos usar a mesma fórmula que Paulo usa. Paulo fala no nome de Jesus, e ali fala dos 7 filhos de Seva, do sumo sacerdote. Foram lá e foram repreender um demônio, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E o demônio falou: "Conheço Jesus, conheço Paulo, e vocês quem são?" E esse demônio, essa pessoa endemoniada, pula sobre eles, fere eles ao ponto de deixaram eles nus, e eles saíram correndo estrada fora. Tá. O que é o ponto aqui? O que é importante nós destacarmos? Por que Paulo repreendia os demônios? Por que Paulo curava os enfermos? Por que com Paulo acontecia? E quando eles usam a mesma fórmula, a mesma receita de Paulo, não acontece? Tá? É que na realidade Paulo tinha uma vida de oração, uma vida de busca. A palavra de Deus nos diz que há castas de demônios que só saem com jejum e oração. Tá? Então tem níveis e níveis de demônios, certo? Talvez poderia ter algum nível, alguma coisa assim, que eles até repreenderiam, algo do gênero. Mas estamos falando de pessoas que não conheciam a Cristo, pessoas que não tinham uma vida de oração, eram exorcistas ambulantes e foram lá e tentaram repreender um demônio. Repreender simplesmente repetindo palavras. Tá? E qual é o ponto que eu destaco aqui, que é o ponto que eu preciso salientar? Porque se nós não temos uma vida com Jesus, uma vida de intimidade, uma vida de busca, muitos demônios nós não vamos repreender na nossa vida. Eu não estou falando aqui que eles vão pular em nós endemoniados e nos atacar, mas eu digo que tem demônios que agem em muitas áreas da nossa vida e nós não sabemos. E pelo fato de nós estarmos ali em profunda comunhão, em profunda busca, e com rotina de jejum, com rotina de oração, existem, por busca a Jesus, alguns níveis espirituais que nós vamos repreender e eles vão sair. Tá? Existem alguns demônios, alguns espíritos malignos que nós vamos repreender e eles vão sair. Existem outros espíritos malignos que eles só vão sair se nós estamos ali numa consagração em um outro nível, um outro nível de busca. E existem outros níveis de demônios que eles só vão sair se a gente estiver ali orando constantemente e constantemente em rotinas de jejum, em rotinas de consagração, mortificação da carne e fortalecimento do espírito, certo?
E isso aqui, o que é o outro ponto que eu quero destacar nisso aqui? Se nós não temos uma rotina de oração, se nós não temos uma rotina de busca, isso se torna inclusive perigoso nós estarmos intercedendo por alguém endemoniado, por alguém que contém que está possesso de algum espírito maligno. Por quê? Porque se nós não temos uma vida de oração, não temos uma vida de busca, e nós estamos lá repreendendo um demônio, na realidade nós estamos no mundo espiritual confrontando um demônio, né? Mas sem autoridade espiritual para aquilo, é muito arriscado nós começarmos a sofrer ataques espirituais por aquilo e não estarmos preparados para lutarmos contra aquilo. Então, irmãos, em Cristo Jesus, nós temos autoridade sobre todo demônio, sobre todo principado, sobre toda potestade. Só que existe um preço a ser pago. Em oração, em jejum, em conhecimento da palavra, na prática da palavra, porque não adianta só orar, jejuar, saber que eu tenho que fazer o que a palavra manda eu fazer e não fazer aquilo. Porque a Bíblia nós temos que vivê-la, nós temos que simplesmente conhecê-la. Nós temos que conhecer a palavra e colocarmos em prática. Para quê? Porque isso é uma parte da consagração. Jejum, oração e leitura bíblica. Leitura, quando eu falo em leitura, eu falo ler, entender, iniciar uma prática. Começar a colocar aquilo numa rotina. Tá? E a partir daí a gente começa a ser revestido de autoridade e nós começamos a repreender esses demônios, né? Muitas vezes tem demônios agindo em nosso casamento, tem demônios agindo sobre os nossos filhos, sobre as nossas finanças, não é? Já ouviu falar naquela pessoa que tudo que vai fazer dá errado? Aquilo ali pode ser simplesmente um demônio que está amarrando a área dela naquela vida, a vida dela naquela área, desculpa. Simplesmente um demônio que amarrou a vida dela. Não vai para frente a vida financeira. O casamento sempre tem problema. Ou as pessoas que já casaram, já se divorciaram, já casaram de novo e parece que nunca dão certo com ninguém. Ou filhos rebeldes. Então, a consagração é para nós repreendermos esses níveis espirituais, tá? E termos uma vida plena em Cristo. O cabeça da casa, o marido, né? Muitas vezes nós temos que repreender aquilo que está sobre nós, que somos o cabeça. Muitas vezes a gente olha, mas meus atos não estão corretos. E começa a orar e começa a dizer, Senhor, em teu santo nome eu não aceito isso sobre mim. Pai, eu repreendo, Pai, repreendo esse sentimento ruim, repreendo, Pai, isso que está sobre mim. E nós temos essa libertação. Amém? Então, busque, ore, jejue, para que nós possamos repreender a todos os níveis espirituais que nos trancam sobre a nossa vida e termos uma vida plena em Cristo. Amém? Então tá, eu peço que Deus te abençoe, né? Que Deus te abençoe grandemente. Faça uma leitura da palavra, leia essa palavra novamente, pede para o Espírito Santo te trazer esclarecimento sobre a tua vida, né? E ore, busque, jejue, leia a Bíblia e comece a praticá-la. Então, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.